Olá, boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai bater um papo super especial com o professor José Mariano Amabis. Tudo bom, Mariano? Como é que você está? Tudo bem, tudo bem. Em tempos de coronavírus. Só uma apresentação rápida aqui. O Mariano, ele é biólogo pela USP, com mestrado e doutorado também pela USP, Universidade de São Paulo, com ênfase em genética, né? Mas vem há muito tempo também trabalhando com produção de material didático para ensino médio, principalmente. Acredito que deve ser o livro de biologia mais usado durante vários anos. Eu acho que acredito ainda hoje ainda é um dos mais usados. E eu vou começar com uma pergunta, Mariano. Como é que foi essa tua transição de uma vida de formação acadêmica em genética para começar a produzir material didático e trabalhar mais com a parte de ensino de biologia? Tá bom, vamos conversar aí um pouco. Vamos começar lá na história bem antiga, há muitos anos atrás. Na verdade, eu, quando fiz vestibular para biologia, eu queria ser professor. Nem sabia muito dessa coisa de pesquisa. Eu tinha feito o curso normal, eu era professor primário, que foi uma coisa que minha mãe orientou, falou, não, ela praticamente não tinha instrução, mas ela achava que os filhos tinham que ser professores, que que era uma profissão nobre. E isso influenciou a gente. Meu irmão e eu fizemos o curso normal e nos formamos professor primário, né? E nessa época eu assisti umas aulas de biologia, que no normal não tinha biologia, né? Mas no curso científico tinha. E eu fui lá assistir umas aulas, comprei um livro do Frota Pessoa, que na época era um livro muito barato, que o MEC produzia e vendia a preços acessíveis, né? Biologia na escola secundária, chamava o livro. E eu fiquei apaixonado por aquilo. Falei, eu vou fazer isso. Eu fiz vestibular para biologia, entrei na biologia e logo eu comecei a dar aula, porque tinha que arrumar um jeito de sobreviver, né? Faltava muito professor, eu consegui entrar no primeiro ano ainda, peguei 2 colégios para começar a dar aula de biologia. Dali eu passei para o cursinho, fui convidado para um pessoal para dar aula no cursinho, daí tinha que fazer a apostila, né? Essa foi a introdução praticamente nos livros, né? E na faculdade, no primeiro ano, eu me apaixonei pela citologia. Tem um professor muito bom na época, Renato Basile, e no curso ele dava uns projetos na prática para você fazer um tipo de iniciação à pesquisa. E o meu projeto caiu para pesquisar cromossomos politêmicos, que, na verdade, no departamento de biologia da USP naquela época, a pesquisa central que tinha lá era, na tradição do Pavan, né? Era trabalhar com cromossomos politêmicos. E eu entrei nessa linha, fiz um trabalho inicial lá, com uma mosquinha de banheiro, não tinham sido descritos os cromossomos, achei, escrevemos e eu comecei a trabalhar em pesquisa. Então, eu dava aula, e tinha aula, dava aula, e no período
nos ínteres, eu trabalhava com pesquisa lá. Então, essa foi a minha introdução na área de pesquisa. Durante todo o curso, eu fiz as duas coisas. Eu comecei a trabalhar com indução de atividade gênica em cromossomos politênicos. Uma coisa interessante, porque daí o Brito da Cunha, que era chefe de departamento na época, falou: precisa publicar esse trabalho aí, rapaz. E eu falei: publicar o trabalho, como é que é isso, né? Ele falou: não, vê uma revista aí para publicar o trabalho. E daí, eu e uma colega escrevemos o trabalho que era controle da atividade gênica em cromossomos politênicos. Falei: que revista que eu vou mandar, né? E daí, sem conhecer nada, falei: vamos mandar para Science, porque é uma revista que tem trabalho curtinho, parará. E nós mandamos o trabalho para a Science, sem saber o que era a Science na época, né? E daí veio o parecer do revisor, falou: o trabalho é bem interessante, o inglês está uma porcaria, mas se os autores derem licença, o trabalho está muito bom, e eu posso reescrever. E daí ele falou: deixa ele reescrever, né? Daí fui fazer mestrado nessa área, fui fazer doutorado também, seguindo essa linha de pesquisa de controle de atividade gênica por hormônios. Quando eu acabei meu doutorado, um pouquinho antes de eu acabar meu doutorado, teve no Brasil Berentes, que era uma das autoridades do Politêcnico na época, e ele me convidou para terminar o doutorado e ir para a Holanda trabalhar. Então, terminei o doutorado, fui para a Holanda, fiz uma série de trabalhos interessantes lá. E nessa época, um pouquinho antes de eu ir para a Holanda, a editora Moderna estava lançando uns livros didáticos. E daí o Feltri, que era o dono da Moderna na época, tinha acabado de comprar a Moderna. Como eu dava aula em cursinho, conhecia os professores ali, e uns deles eram amigos do Feltri, que também dava aula na FEI e na USP. E daí estavam procurando alguém para escrever o livro de biologia. Daí ele foi lá, conversou comigo, e nós aceitamos o convite. Foi a primeira edição, o primeiro livro saiu em 74. Em 75 saíram os outros dois. Inclusive quando eu estava na Holanda. E foi muito bem sucedido esse livro na época. E não tinha... Estava começando a aparecer os livros didáticos, né? E o Feltri, muito metódico, falava assim: são 3 anos no ensino médio. Então, tem que ter 3 livros. Um para o primeiro ano, para o segundo ano e para o terceiro ano. Tá bom, então vamos fazer 3 livros, né? E seguimos a linha que a gente adotou ali. Eu convidei o Yoshito Mizuguchi, que era meu colega desde do científico. Nós morávamos em Mogi, somos conterrâneos. E convidei o Gilberto Marto, que é meu coautor até hoje. O Yoshito faleceu, começo de 80, e nós adotamos a linha de níveis de organização. O livro tem que ter uma linha, tá? Então, vamos adotar níveis de organização. Começa com
a organização molecular, a célula, vai os organismos e vai chegar na evolução, genética, evolução e ecologia. Então, dividimos isso em 3 livros e estabelecemos essa linha. Então, foi a origem desses livros foi isso. Nessa época, eu fui contratado na USP, em 72, logo que eu fiz mestrado, e daí eu dava aula na USP, fazia pesquisa, escrevia os livros. Que legal. Foi essa, rapidamente, assim, a trajetória inicial, né? Ué, muito legal essa história. E então você já vem trabalhando há muito tempo com isso, e eu queria saber como que você vê o ensino de ciência e mais especificamente de biologia atualmente. Assim, quais são vamos dizer assim, os entraves que você vê ainda, né? Porque a gente, vou dar um exemplo nessa pandemia que a gente está, né? Eu acho que o mais isso, que a gente tem uma sociedade que não é alfabetizada cientificamente, né? Apesar de uma grande parcela dela ter feito pelo menos o ensino médio. Certo. O que você acha que está ainda precisando melhorar no ensino de ciência, no ensino de biologia, para a gente ter um efeito, vamos dizer assim, alfabetizante em nível científico? Então, durante essa trajetória aí, né, a gente, obviamente, vai estudando, entrando em contato com outras informações, as minhas aulas na USP. Então, sempre preocupado em o que realmente o estudante precisa saber, né? E a preocupação foi desde o início que a gente fez os livros, né? Você faz um livro e daí você fica preocupado como que aquilo vai ser usado, né? E a formação lá nos anos 70, né? Quando começam a aparecer os livros didáticos, o professor já não tinha uma boa formação em termos pedagógicos, né? E até hoje, né? Isso é um problema sério, porque quando a gente examina os nossos cursos de formação de professores, eles pecam por essa parte de dar realmente uma formação para o estudante, né? Você dá o diploma e solta o cara na vida para ele. E o que acontece é que ele vai... Para a maioria, né, dos formados, o único exemplo que ele tem é o que ele teve na universidade, né? Então, não tem muita saída. Ele vai tentar reproduzir aquilo no ensino médio. Então, isso vira um círculo vicioso terrível, porque você transmite para o estudante do ensino fundamental e do ensino médio uma ideia do que seja aprender, estudar, e ele acha que o cerne disso é memorização. E daí esse estudante entra no vestibular, então ainda estimula isso de uma maneira, eu diria, anormal, né? Contribui para aduba esse sistema, né? Quando ele chega na universidade, primeiro, esse tipo de ensino faz com que a responsabilidade total pela aprendizagem passe a ser do professor e não do aluno. Ele acha que o professor está ali para ensinar ele e que ele não precisa ter muito esforço. Isso é função que o professor tem que fazer.
E a sociedade vê dessa maneira. Então, quando ele chega na universidade, se o professor tenta fazer qualquer mudança, o estudante reclama. O professor não quer dar aula, certo? Ele está lá e o professor não quer ensiná-lo. Você fala, cara, ninguém ensina ninguém. São as pessoas que aprendem. Né? Aprender é um ato individual. Não tem como você ensinar. Você pode dar ferramentas para ele aprender. Você pode facilitar a aprendizagem. Você não dá para você entrar nisso. E daí fica esse círculo vicioso. O estudante cobra isso, ele acha que é assim. Se ele se formar professor, ele vai com essa ideia e daí forma aquele ciclo. Tá? E a grande desafio nosso é onde nós quebramos esse ciclo. Como é que a gente quebra isso? E o problema do livro didático é que o professor, pela falta de formação, ele vê aquilo como um manual de aula. Então, ele tenta, quer dizer, ele acha, o bom professor é aquele que pega o livro e dá o livro inteiro. É verdade. Quanto mais ele der de informação e cobrar essa informação, ele é melhor professor. Esse é o parâmetro em geral que aparece. Né? E os pais cobram isso. E a sociedade cobra isso em termos de vestibular. Então, quando você faz um livro, você quer escolher temas, discutir esses temas. E daí, quando o livro está pronto, você olha aquilo e fala, porra, e se o professor pegar isso daqui, quiser que o aluno saiba tudo isso? Isso é impossível. Né? Aquilo é banco de informação. Né? Então, nós estamos numa etapa do desenvolvimento em que a informação foi totalmente democratizada. Né? Hoje, qualquer pessoa pode ter toda a informação que quiser. É diferente de 50 anos atrás. Mas o ensino continua lá atrás. Né? Ele acha que a escola tem que dar informação e cobrar informação. E não adianta. Você fala, como é que eu faço um livro para ensinar o professor o que ele tem que fazer? Mas essa não é a função do livro-texto. O livro-texto é um banco de informação. É para o indivíduo aprender como é que ele capta a informação dali, como é que ele trabalha com aquela informação, como é que ele faz ligações. Então, esse é um dilema sério. Muito sério. Né? E outro problema que nós temos, eu acho, sob o meu ponto de vista, é a má formação científica que a universidade fornece aos professores, aos alunos. E isso tem a consequência, tanto os pesquisadores quanto os professores que são formados pela nossa estrutura universitária têm uma péssima formação científica. Né? Se a gente for discutir o que é ciência, né? Quais são os limites da ciência, como é que a ciência é construída, quando a gente entra nesse campo para discutir com os estudantes, e mesmo com os profissionais que fazem ciência ativa e fazem boa ciência, você vê a deficiência da formação. Né? A ciência vai levar para a verdade absoluta. Através da ciência, nós descobrimos a verdade sobre os fatos. Né? E ela fica com esse rótulo, né? De
ela passa a ser extremamente dogmática. Eu acredito na ciência. Eu falo, não, tudo bem, eu também acredito na ciência, mas eu tenho que justificar por que eu acredito na ciência. Eu acredito na ciência porque eu sei que os cientistas estão tentando derrubar essas hipóteses e teorias. E quando eles não conseguem, aquilo ganha força. Mas não significa que é verdade. Isso é dificílimo de trabalhar com estudantes e professores. O reflexo disso é que a sociedade passa a ter uma visão completamente distorcida, né? Passa a ver um utilitarismo da ciência, só interessa o que vai ser aplicado, né? Não sabe como é ser aplicado. Hoje, com essa pandemia, nós temos um exemplo claro disso, né? Essas discussões dos remédios, e a gente vê pesquisadores que nas suas áreas são pessoas que fazem contribuições fantásticas, entrando numa dessa, falando, as coisas precisam ser testadas. Né? Como é que você faz os testes em ciência? Como é que esses testes de remédio, como é que você faz e credencia isso? Então, e fora os nossos governantes, né? Que daí não dá nem para falar. Hoje nós temos um ministro da Educação que é um absurdo. Não sei de onde tiraram esse indivíduo. Quer dizer, fora os outros, né? Astronautas. E representa a ciência. Né? Ministério da Ciência e Tecnologia. Na crise, onde está o Ministério da Ciência e Tecnologia? Onde está o Ministério da Educação? Isso é preocupante, realmente, né? Oi? Isso é muito preocupante, né? É nessas horas que a gente vê a falta que faz boa gestão, né? Nessas horas você vê o descalabro, né? Cada um falando uma coisa. Você fala, gente, pega o exemplo da Alemanha. Certo? Olha como é que uma estrutura governamental baseada em ciência combate ou vive numa situação dessa, né? Só pegar o exemplo ali, não tem... Olha o que o pessoal faz, usando ciência. Tá? E consegue fazer. E o resto do mundo ainda também é mal formado. Agora, a nossa situação é terrível. É terrível. E você fala, poxa, e há uns meses atrás o pessoal estava atacando a ciência de uma forma que inimaginável, né? Inimaginável. Então você vê, olha, o país, o que tem de progresso é em função do conhecimento científico que foi estabelecido. Né? O agronegócio, foi a ciência que fez esse desenvolvimento, mas se nega isso. Então, é preocupante, porque nós vamos ter que mudar isso. Não tem como. Nós temos que ter uma alfabetização científica para a população em geral. E para quem vai formar essa população, para os professores. Né? Então, uma insistência hoje seria nós termos algum processo de formação dos professores, atuar nessa área de modo mais drástico, para poder visar uma alfabetização científica da população, que é fundamental no mundo de hoje. Não dá para viver sem isso.
né? Se a gente quiser progredir como país, como sociedade, nós temos que tomar o pé nisso. E cai na escola, né? É preocupante, talvez agora mude, né? Que as nossas universidades também não têm sido eficientes para atuar nesse campo, né? Nós que formamos os professores, os pesquisadores, deixamos muito a desejar nesse campo, né? Eu até falo, é impressionante, às vezes você tem pesquisadores que são professores universitários, sabe como é que funciona o processo, e quando ele entra na sala de aula, parece que tem uma dicotomia total, cara. Ele cai no esquema de que eu tenho que dar conhecimento para essa gente. Fala, cara, como é que você faz a pesquisa? E é uma dicotomia que a gente precisa pensar bem, porque na pós-graduação ele atua como um formador científico. Na graduação, é completamente diferente, é o mesmo indivíduo. E a gente tem que entrar nisso e falar, ó, vamos, olha a sua atitude, vamos entrar aí e discutir essa questão. Por que você faz isso, né? Tem até um autor americano que diz o seguinte, nos cursos de graduação, o professor apresenta o prato pronto para os alunos, né? E na pós-graduação, ele leva o aluno na cozinha para ver como é que faz aquele prato, né? Falei, por que ele não faz isso na graduação? Que é onde ele vai formar novos pesquisadores, professores, que poderiam dar margem, e utilizar aquilo, né, na sua formação. Eu acho que a gente vai ter que atuar aí. De maneira muito, muito forte. Talvez uma estratégia na formação do professor seja ele ter algo como tem os médicos, né? Ele tem que trabalhar junto com alguém que está desempenhando aquela profissão para ele ter a formação e não ficar sentado na sala de aula e depois de 4 anos receber o diploma e daí falar, agora você é professor, vai lá funcionar. Eu falei, mas como é que eu faço? Como faz? Tem que aprender como é que faz. Esse ponto que você tocou é interessante, essa dissociação entre o fazer científico na prática e uma teoria que ele leve para os alunos dele, né? Eu fiz recentemente um pós-doc sou da genética, né? E aí eu saí para fazer na filosofia da biologia. Que é uma área que eu acho que falta muito nos cursos para poder entender como é que é o que é ciência, o que é uma teoria, o que é uma hipótese. Sim. Né? E uma coisa interessante, Mariano, que eu vi quando eu estava para ir, eu conversando com alguns amigos meus, também geneticistas, e algumas palavras eram meio que desprezo pela filosofia. Eles falavam assim, você vai perder tempo fazendo um pós-doc na filosofia. E aí isso casa muito com o que você está falando. A prática parece que não se converte na teoria na hora que ele vai ensinar. E isso é muito preocupante. Eu acho que, por exemplo, nos cursos de formação de professores, a gente devia ter uma filosofia muito bem dada, que depois ele conseguisse levar esses conceitos filosóficos para a sala de aula. Eu acho que conseguir fazer essas distinções claras, teoria, o que é teoria em ciência? A gente confunde muito teoria da vida, do dia a dia, com teoria científica, e eu vejo muita gente repetindo isso, sem saber explicar. E aí confunde a teoria com a hipótese, você fala, não, são coisas diferentes, gente. Né? Teoria é uma visão de mundo, você está sempre dentro da teoria, não tem como você escapar disso. Né?
E é interessante isso, porque a gente usa lá na biologia, nós conseguimos fazer no curso de genética, na genética básica, uma retomada histórica da formação dos conceitos. Ele fala, sabe todos aqueles conceitos que vocês tiveram lá desde o ensino fundamental? Vamos ver como é que as pessoas chegaram àquilo, tá? Não vamos dar nada de diferente, vamos tratar disso, vamos falar do Mendel, tá? Mas tentando resgatar isso, falar o que quando o Mendel faz os cruzamentos deles e tem a proporção 3:1, o que isso significa? Bom, isso é um fato. Ele cruza a ervilha amarela com a ervilha verde, na primeira geração todo mundo amarelo, na segunda 3 amarelo para 1 verde. Isso é um fato. Nesse ponto, a gente fala o que o Mendel descobriu? Ele descobriu uma regra da natureza. A gente traduz isso como tem uns autores americanos, que são os filósofos. Nesse ponto da ciência é o sei que, é uma pré-ciência. Porque a ciência verdadeira, aquilo que a gente chama de ciência robusta, é a explicação que vem da nossa cabeça. Então, quando o Mendel fazia isso, ele sabia que fazendo aquilo ia dar aquele outro resultado. Agora, o que a gente faz com o próximo passo é a ciência explicativa. Aí nós temos que inventar. Por que deu aquilo? Saber que seria a pré-ciência. Eu chamo de ciência receita de bolo. E saber o porquê, que na verdade nós vamos saber tentativamente, porque não tem como saber porquê, em termos filosóficos, a gente vai aceitar enquanto estiver funcionando, é quando ele inventa os fatores. Aí sim, olha, saiu da cabeça dele, não viu nada, não tem como, e ele só vê se aquele modelo explica o fato que a natureza está apresentando. E é interessante essa estratégia, porque você leva o indivíduo a pensar um pouco, o que é ciência? É isso aí. Nesse que tu tocou agora, eu li um artigo de 92, mais ou menos, um autor, não sei se é mulher ou homem, que chama Xi, que nesse artigo ele discutia exatamente isso, que o ensino ele tem que ser dado sobre o conceito e você medir o aprendizado pela capacidade do estudante de manipular esse conceito no dia a dia dele. Nesse artigo eu achei interessantíssimo, porque muda totalmente a perspectiva. Eu não tenho que decorar que isso aqui é um inseto, isso aqui é... Não, eu tenho que entender o que é um inseto, e aí, frente à realidade, eu trabalho esse conceito. Eu achei isso importantíssimo para aprendizado. Essa questão de conceitos, Você fala, olha, os conceitos são rótulos. Os conceitos em idiomas diferentes, os rótulos são diferentes, mas o conceito é o mesmo. Então, eu até brinco com os alunos, falo, lá no Japão vai chamar outra coisa. Mas a essência do conceito é a mesma, e é isso que a gente precisa aprender e trabalhar. Os rótulos, pode esquecer. E tudo bem.
sabendo onde procurar, quando precisar do rótulo, eu vou no livro e pego. Agora, eu preciso dominar o conceito, saber quais as inter-relações que ele tem com os outros conceitos. Tem que ter uma rede conceitual. Esse seria o objetivo da ciência, né? E não ficar na memorização do rótulo, que é o que acontece, né, em geral. E o que muitas vezes também leva a uma falta de estímulo por parte do estudante, né? Porque ele fica se perguntando, mas para que me serve tal coisa? Ele não consegue entender o mundo vendo só exemplos, né? Sem ver a importância do conceito no aprendizado, né? Um exemplo clássico disso é as fases da meiose, né? Tu sabe leptóxico, paquitriploto, gacinese. Cara, mas você sabe o que é meiose? Peraí. Não, meiose é muito simples, tá? Das cromossomos, emparelha, duplica, separa e separa. Acabou, a meiose é isso. Se você souber isso e dominar essa estrutura, você resolve o problema do genético. O resto é detalhe que o pesquisador põe nomes para o cara da área poder saber onde está, que funciona, localizar, né? Ter um mapa do processo. Mas o que você precisa entender é o processo, né? O significado daquilo. É isso que interessa. Realmente isso eu acho que eu concordo com você, isso é realmente o que interessa, né? Deixa eu tocar no outro ponto, Mariana, que você já tocou alguma coisa aí, né? Que você falou da era da informação, que agora a gente tem informação rápido, do que você quiser, você vai lá no Google e rapidamente você pega pelo menos uma informação primária ali. Você vê como é que você percebe isso? Isso veio, de uma certa forma, para ajudar e está ajudando? Ou isso, no processo de ensino, está terminando atrapalhando o processo? Porque, como o estudante não tem essa formação conceitual, de olhar o conceito e tentar digerir o mundo, ele termina se inundando de exemplos, de informação, e não consegue extrair informação nenhuma. Seria um paradoxo da informação aí. Como é que você vê esse mundo da ultra-informação, mas, ao mesmo tempo, aparentemente, um emburrecimento frente a conhecer o mundo? Esse acesso à informação, ele tem que ser... A escola tem que orientar. Tá? E aproveitar e tirar o máximo disso. Então, o que o indivíduo precisa... O que a gente pode trabalhar com os nossos estudantes, né? Qual seria o ideal? Primeiro, é a leitura, que é fundamental. Tá? Ele aprender, quando ele lê um texto, distinguir o que é importante ali, o que é fundamental, né? E esse acesso à informação permite dar uma quantidade de recurso enorme para o professor, para ele trabalhar essas questões, né? Você mandar os alunos lerem um texto e colocar esse texto em grupo para ser discutido, porque daí você tem um movimento que os diferentes estudantes vão ver coisas diferentes ali, vão aprender a discutir, né? E o mais importante, vão aprender a criticar. Isso acho que é fundamental em ciência, a gente trabalhar com os estudantes, a crítica. Você fala, a
crítica é fundamental no processo científico, né? A ciência tem um filósofo escocês, o Zeman, que ele tem um livrinho interessante sobre o conhecimento, onde ele pega várias definições de ciência e, no fim, ele chega à conclusão, na linha que ele está seguindo, que o poder da ciência era ser um conhecimento público. Tá? E por que é esse o poder? Porque ela, sendo um conhecimento público, ela está continuamente sendo submetida à crítica. Né? Então, uma coisa que a gente discute nesse curso de genética, inclusive, é sobre... A gente pega o Francis Bacon, por exemplo, vamos lá, né? 1600, quando ele quer arrumar um procedimento para a ciência, né? Desenvolver um método que podia ser usado para você conhecer a natureza. E, como consequência daquilo, ele lá já conclui que você teria que formar grupos de cientistas, né, para poderem se criticar mutuamente. E falar, a mente humana é contaminada, a gente tem uma série de preconceitos, e para vencer isso, nós teríamos que ter um processo de crítica. Então, quando ele sugere a fundação das sociedades científicas, locais onde as pessoas interessadas em conhecer a natureza se reuniriam para se criticarem mutuamente. Esse era o objetivo. Você apresenta e tem que ser criticada. E daí vem todo o processo que a gente utiliza até hoje, mais de 400 anos, 400 anos, né? Que é a apresentação do trabalho científico, onde você tem toda a introdução, material e métodos. Por que eu sigo toda aquela regra, né? Porque para as pessoas poderem repetir aquilo e ver se você não errou. Eu costumo brincar com os alunos, falo, o cientista é um masoquista, tá? Ele vai lá, trabalha, né? Nas suas ideias, fala assim, puxa, eu faço todos os controles para ver se eu não errei em lugar nenhum. Aí quando vocês falam, não, eu não errei nada, está tudo certinho. Então agora o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que publicar isso para as pessoas acharem os erros. Eu já não consigo achar mais, então eu tenho que tornar público para que as pessoas examinem e achem o erro. É exatamente isso. Está no fundo, é isso que vai acontecer. Quando a gente publica um trabalho, é para os outros acharem o erro. Está certo que você fica bravo quando vem a crítica, tá, mas isso é coisa pessoal. No processo, isso é fundamental. Né? Então, voltando ao que está acontecendo agora com os medicamentos, você fala, ele tem que passar por esse rigor, cara, para a gente achar os erros. Né? Tem que ser publicado numa revista científica, não adianta o cara pôr no jornal, porque ele tem que ser julgado por cientistas de igual gabarito. É assim que a ciência funciona. Foi assim que nós chegamos até aqui. Né? E você fala, por exemplo, Popper foi fantástico com aquela ideia dele de que o que o cientista faz? Ele procura provar suas ideias, né? Mas isso é impossível filosoficamente. Não tem como provar porque ele não analisou todos os fatos. Né? Então, o que ele tenta fazer é destruir a ideia dele. Por isso que a gente trabalha dessa maneira. Né? E quando o trabalho científico é publicado, é para que os outros pesquisadores tentem destruir a nossa ideia. E quando as pessoas não conseguem isso,
todo aquele arsenal de pesquisadores naquele embate, daí você fala, finalmente, acho que então vamos aceitar essa ideia até que alguém venha e consiga derrubá-la. Tá? Então, está sempre sujeito a isso. Falei, isso funcionou maravilhosamente bem. Hoje nós vivemos num mundo dominado pela ciência, graças a esse processo de crítica. Então, isso é uma coisa que também tem que ser trabalhada, as pessoas têm que aprender desde o ensino fundamental. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande como professor para que os alunos, os estudantes compreendam isso, né? E passem a incorporar essa ideia de que a crítica é fundamental, porque vai servir para ele para tudo na vida. Né? Para tudo na vida. E só aí que a gente vai ter realmente uma sociedade alfabetizada cientificamente, né? Quando se perceber a base da crítica. Ele nunca vai falar que a Terra não é redonda porque ele acha isso. Né? Fala, cara, o que você acha não interessa. Né? Você tem que ver como todo o grupo, todo o conjunto de pessoas acham. O que eu acho é irrelevante individualmente. Né? Mas nós estamos numa etapa, principalmente agora, acho que no mundo em geral, mas aqui no Brasil, nos últimos anos, isso se exacerbou, que as pessoas falam, é a minha opinião. Fala, tudo bem, é a sua opinião, então vai discutir. Tá? Coloca ela para ser criticada e analise criticamente o que foi levantado contra as suas ideias, tá? E depois ver se ela funciona realmente. Se põe a cara para ser batido. Não adianta você dizer, eu penso assim. Todo mundo pensa assim. Né? O Bacon já dizia, lá em 1600, né? Esse é o ídolo da caverna. Quer dizer, você tenta privilegiar suas próprias ideias. Mas isso não funciona, ele já sabia lá. Por isso que tem que ser criticado. E acho que uma função da escola importante é essa. E com essa quantidade de informação que nós temos, nós podemos usar isso na escola, essas informações todas, para os alunos lerem, aprenderem a criticar, certo? Aprender como é que ele pega uma ideia e vê e faz uma análise se aquela ideia ela é relevante ou não, né? Quando que ela foi criticada, como é que ela foi credenciada para ser a ideia que está no momento circulando aí, né? Porque nós não conseguimos destruí-la, nós nos curvamos à ideia. Então, ela é uma verdade acima de qualquer suspeita até o momento. Então, nós aceitamos. Esses são grandes problemas, né? E eu vou tocar num outro problema que eu vejo, queria saber a tua opinião, que é todos esses problemas que já foram levantados aí, uma falta do conhecimento do método científico, muito conteudista e pouco, vamos dizer assim, explicativo, né? O ensino do Brasil. E a gente tem um país enorme, com diferenças regionais muito fortes. Fortíssimas. Né? E aí tem essa discussão toda. Eu vou colocar duas discussões para ver a tua opinião. Uma é esse currículo único. Como é que tu vê essa ideia de um currículo único com uma diversidade tão grande entre as regiões, né? E fora todos esses problemas que a gente já deu uma discutida. E, além disso, a gente tem também uma prova única para avaliar todo mundo, desde o ribeirinho da Amazônia a
um morador da Faria Lima, em São Paulo. Como é que você vê esse sistema de currículo único? O que é que pode melhorar? O que é que pode dar certo? E essa prova do Enem, vamos dizer assim, universal para todo mundo. É positivo? Quais os pontos positivos, pontos negativos que você vê? Isso tudo, claro, inserido no contexto de ensino e aprendizagem também, né? E o currículo único, quer dizer, você tem depende do que a gente está discutindo, que é currículo, né? O currículo na visão de que é o conjunto fundamental de informação mais básica que existe para que o indivíduo possa fazer uma rede conceitual na sua área, ele é muito bom, né? Mas ele demandaria o quê? De você eleger aí quais seriam os pontos fundamentais que um cidadão hoje, em qualquer parte do Brasil, precisaria ter dentro de uma área. Tá? Então, seriam pouquíssimos grandes temas. Né? Eu elegeria aí, por exemplo, se a gente pegasse isso, sim, alguns temas. Ele saber que o DNA é um material genético. Né? Por quê? Porque isso afeta a vida deles. Vai entender lá na televisão, vai aparecer, ó, estamos fazendo teste dos vírus, estamos comparando um vírus com outro. Como é que faz isso? Compara a linguagem que o vírus usa, né, para ter o seu trabalho. Saber que os organismos são formados por células, que a matéria é formada por átomos, que a vida no planeta evoluiu, que nós temos uma ancestralidade comum. Né? São alguns pontos fundamentais que nós poderíamos expandir para toda a região. Né? Agora, como é que eu trabalho isso para que o indivíduo chegue nesses conceitos? Daí, a regionalidade tem uma força muito grande, porque eu tenho que partir da vivência do indivíduo, do que ele conhece, para poder, a partir dali, fazer expandir a rede de conhecimento dele. Então, eu não posso usar lá no ribeirinho da Amazônia a mesma estratégia que eu utilizaria num cara que vive no centro de São Paulo. Não dá. Né? O interessante disso é que, na década de 70, o Joseph Novak, um pesquisador norte-americano, por sinal um biólogo, mas que trabalha com educação, ele colocou para o grupo dele um problema. Por que os estudantes norte-americanos das escolas particulares e ricas têm um desempenho escolar muito melhor do que o estudante da periferia? Será que eles são mais capacitados porque comeram melhor? Né?
e os outros lá passaram mais fome, estão num bairro que tem mais crime. Qual a razão? Foi quando eles desenvolveram um sistema de fazer redações para comparar as ideias dos indivíduos. E para analisar essas redações, eles desenvolveram a estratégia de mapas de conceito. Os mapas de conceito, a origem deles está aí, né? Mas a conclusão que eles chegaram depois da pesquisa foi o seguinte: os estudantes da periferia aprendem muito menos porque nós utilizamos o mesmo currículo que nós utilizamos para as escolas desenvolvidas para ensinar. E aquela não é a vivência dele. Não dá para a gente ter a mesma estrutura, começar da mesma base para populações muito diferentes. E interessante é que o Novak cita o Paulo Freire nos trabalhos dele. Era isso que eu ia falar, porque é bem o método do Paulo Freire, né? Ele cita o Paulo Freire. Ele fala, olha, pelo seguinte, ele cita no seguinte sistema, ele fala, o indivíduo, quando chega na escola, ele não é um indivíduo vazio. Ele tem uma série de experiências, ele tem uma quantidade de conhecimento já. E quando você usa um currículo para uma população rica, de cidade, para um indivíduo que está na marginalidade, para ele aquilo não tem o mínimo sentido. Ele não tem aquela vivência. Então, para estabelecer isso, nós temos que partir de coisas diferentes, né? E é o Paulo Freire, você fala, para ensinar a ler, não adianta eu falar a uva do vovô Genaro, né? Então, tem cabimento. Tem que usar o pedreiro, vamos utilizar lá o tijolo, o cimento, que é o que ele conhece, é o conhecimento dele. Para a cozinheira, vamos utilizar as panelas, os temperos. E a partir daí é que nós vamos fazer a ligação entre o que nós queremos, onde nós queremos chegar e a partir da onde nós vamos sair para chegar lá. Eu vou aproveitar já esse gancho que você deu agora e te perguntar qual a importância, né, da gente começar a inserir vários exemplos, porque a gente usa muito exemplo produzido nos Estados Unidos, na Europa, e a gente está fazendo ciência no Brasil muito boa, apesar de todos os problemas que a gente tem. Você acha que é importante nos livros colocar cada vez mais achados brasileiros, de pesquisadores brasileiros, das mais diversas regiões, para aproximar um pouco o conhecimento também do estudante e a gente não ficar dizendo assim, só se faz com essa ideia que só faz ciência fora do Brasil. Sim, sim. Como é que você vê a importância da gente cada vez mais inserir achados dos brasileiros nesse processo de ensino e aprendizagem? Não, isso é importantíssimo. E principalmente na universidade. Porque nós temos também um problema que nós vamos ignorando o que foi construído aqui. Com o passar do tempo, você praticamente elimina a história. A gente vê bem isso na genética. Fala, cara, o Brasil foi um dos locais de grande desenvolvimento da genética. Quando o Dobzhansky veio para cá, foi um estímulo enorme para a escola de geneticistas brasileiros. A genética de vegetal, na Exalc, no Instituto Agronômico de Campinas, tem uma história fantástica. Mas
a gente é também levado pelo modismo, né? E daí você pega o que está no topo da... E que, em geral, vem de fora, né? E esquece inclusive, problemas cruciais da ciência que ficaram sem ser resolvidos e a gente simplesmente abandona e passa para frente. Ele falou, isso é um prejuízo tremendo, porque você não cria uma identidade nacional, né? Uma história dos grandes pesquisadores que já passaram para cá, das grandes escolas que tiveram cá, de repente ela some, desaparece, pumba, ninguém mais fala nada disso. Então, é muito importante, não só o que está sendo feito hoje, como o que foi feito no passado, para as pessoas saberem, né, quais foram os problemas, como é que aquilo foi resolvido, como é que esses pesquisadores pioneiros aí trabalharam para desenvolver todo esse conhecimento, a contribuição do país, né? Isso cria uma identidade, né? E dá um orgulho para termos nacionais, né? Então, isso é muito importante, a gente colocar essas ideias para os estudantes, né? E fazer construir isso. E agora, com os recursos, né, que nós temos de internet, etc., a gente pode trabalhar isso muito bem, porque você pode pedir para os estudantes investigarem essas coisas, né? Dentro de um determinado tema, você fala, o que o Brasil já fez nesse tema? Vamos ver, como é que foi isso? Qual foi a contribuição brasileira para esse tema? Então, você não precisa ter isso em manuais, em livros, né? Na minha opinião, deveria conter a rede de conhecimento básica, mas teria orientações com paralelos de como o professor poderia trabalhar isso, né? A gente fala, né? O pessoal, inclusive agora, tem visto muito na internet, agora vamos saber que não é só os grandes jogadores de futebol que... Você fala, não, mas é a única referência que as crianças têm. Né? Alguém fala para eles da importância dos cientistas? Pois é. Né? Eles sabem do jogador de futebol, cara. Né? Porque eles não têm essa vivência, não tem isso, não viveram isso. Né? E isso é importante, inclusive em escolha de carreira, em estimular, chamar os indivíduos para a carreira científica, né? Porque, não, eu posso contribuir para o meu país fazendo ciência, por que não? Eu acho que isso é extremamente importante, a gente começar a pensar nisso. Mas, infelizmente, já vamos caminhando aqui para o final. Eu vou te fazer uma última pergunta. Você tinha do Enem, né, também? É do Enem. O que você acha da prova, de uma prova única? O problema o Enem a estrutura dele, a filosofia dele, eu acho fantástica, mas não foi feita para seleção. Não é um processo seletivo, né? É um processo para você avaliar o conhecimento do grupo, né? Que fase que nós temos. Primeiro que ele demanda questões muito bem elaboradas, tem que ser testadas, então isso demora muito tempo. Nós temos um banco de questões do Enem, né, que faça jus à sua filosofia e ao processo, vai demorar muito tempo. Foi um recurso que o governo utilizou para tentar vamos dizer assim, uma democratização da entrada na universidade, né? Porque
nós temos um paradoxo aí que as universidades não contribuem para a nossa estrutura de ensino. Eles continuam fazendo um vestibular que é louco. Continuavam, né? Nisso eu acho que foi um avanço, porque pediu picuinhas. Você escreve um livro, daí você põe lá um detalhe no livro que possa ser interessante para o aluno ler, alguns deles lerem. E daí os caras tiram aquilo para fazer questão de vestibular. Você fala, meu, olha onde o cara chega. Né? Como é que pode? E uma vez, tem até um exemplo do nosso livro aqui. Nós colocamos um exemplo nos ciclos de vida, né? Aprobionte, diprobionte, por exemplo, porque você dá o ciclo de vida, depois fala, tem nome isso, chama assim, assim, assado, para mostrar as diferenças. E daí uma faculdade aí no interior, não, acho que foi em Pernambuco, eu não lembro, foi uma faculdade do Nordeste, fez uma questão em cima dos nomes, aplodiplombionte, diplobionte, aplonte. Né? E daí o pessoal reclamou. Falou, não, o gabarito está errado. Daí a banca falou, não, o gabarito está certo, isso daí está no livro do Amades. E daí os caras me ligaram. E falaram, não, o seu livro está errado. E a universidade fez errado. Eu falo, no meu livro não está errado, porque isso eu sei que não está errado. Tá? Primeiro que eu não devia ter usado isso no vestibular de jeito nenhum, não tem cabimento. Agora, que está certo, eu tenho certeza. Não, porque os outros livros dão de maneira diferente. Aí eu fui ver, davam mesmo. Eu falo, não, então vamos na origem. Daí eu peguei os trabalhos de 1930, onde foi criado o termo, e falou, está aqui. Agora daí eu fiquei preocupado, falei, por que os outros livros dão diferente, né? Daí foi uma troca que o Ravitcher, no livro dele de botânica, fez. Ele errou e pôs um nome diferente. E daí o pessoal, como se baseou no livro do Ravitcher, usou a nomenclatura. Eu falei, não tem lógica, porque você pega a origem da palavra e está certo no meu livro. Mas não podia, a universidade, a faculdade, o exame vestibular nunca podia entrar num caso desse, cara, não tem cabimento. Quando eu fiz, na época que era vestibular, eu fiz parte de comissão de vestibular aqui na UFPB. E um dos temas que eles davam a lista para os estudantes era sistema ABO. E todo ano que eu ia fazer vestibular, o pessoal fazia, você não vai colocar uma questão do sistema ABO, não? Os estudantes gostam. E eu sempre falava assim, eu não vou porque sistema ABO não é assunto, é exemplo. Eu vou trabalhar uma questão sobre um exemplo. E muita gente falou isso, e nas picuinhas do ensino esquece o que é mais importante, que é a parte conceitual. Né? Então, essas coisas também. Né? Mariana, para a gente terminar aqui, a conversa está ótima, podia ficar umas 3 horas aqui batendo esse papo, mas por causa do tempo aqui, eu queria te perguntar uma última coisa, né? Frente a tudo isso que a gente já conversou, e levando em consideração esse momento que a gente está, onde a ciência entrou em evidência, né? Apesar de muitas críticas, mas a ciência está em evidência agora. Você acha que depois dessa pandemia, os professores, tanto do ensino médio como universitários ou do ensino básico, vão se reposicionar
frente ao ensino para tentar, que agora eu acho que ficou muito evidente que a sociedade não entende ciência, né? A gente já tinha isso no imaginário, mas agora ficou muito evidente isso. Você acha que vai ter um reposicionamento dos professores das mais diversas níveis para tentar focar mais, explicar melhor o que é ciência e tentar realmente agora formar uma sociedade científica em termos de compreensão do que é ciência? Eu acho que seria uma chance enorme fazer isso, mas vai depender de nós, das universidades. Tá? A gente poderia aproveitar esse momento para produzir um material de divulgação, textos, etc., para dar chance para o professor utilizar, porque ele não vai ter de onde tirar isso, ele vai ficar meio perdido. Né? Talvez fosse uma chance muito... Talvez não, é uma chance enorme para a gente discutir essa questão da ciência mesmo. Né? O que é ciência? Dá uma ideia geral. O que é essa questão de teoria, hipótese, fato, lei, que é uma confusão tremenda, né? Então, uma vez eu estava num congresso, um pesquisador falou: eu dei uma palestra sobre Mendel, e daí eu aproveitei para falar a teoria. Então, quando a lei fica bem consistente, ela vira uma teoria. Eu falei: não vira teoria. A lei descreve irregularidades na natureza. É isso. Isso que se chama de lei. Teoria é outra coisa. A lei pode estar dentro da teoria, mas não vai virar nunca uma teoria, uma lei. Né? E então a gente tem uma deficiência nisso. Talvez a gente pudesse fazer um empenho em produzir material falando o que é uma pesquisa científica, né? O que é você falsear uma hipótese, como é que você credencia uma hipótese, por que os pesquisadores acreditam nisso, como é que os pesquisadores se comunicam, o que é um trabalho científico, para que ele serve, né? Por que você publica, por que tem todo o ritual de publicação, de passar pelo editor, pelos revisores, e daí as críticas, e depois publica aquilo. Qual é o sentido disso? Eu acho que se a gente entrasse numa discussão desse tipo, com material, a gente conseguiria fornecer um material e estimular uma reflexão dos professores, que grande parte deles nunca tiveram oportunidade de ver isso, de discutir isso, de pensar sobre isso. Eu acho que passaria por aí. Né? Talvez com a gente utilizando esses recursos que nós temos hoje, de internet, e tentar estimular isso. E sempre o professor utilizar, quando ele for trabalhar um tema específico, um assunto, ele sempre lembrar disso, utilizar essa questão de como é que aquilo foi construído em termos científicos, né? Como é que a gente faz as construções científicas, desmistificar essa coisa de que a ciência, o que é científico é legal e está definido, e é o suprassumo, é a coisa endeusada, né? Ele fala: não, a gente acredita nela porque eu sei como é que ela foi produzida e que ela está aí se mantendo. Por isso eu acredito nessa ideia. E combater também essa questão quer dizer, que o caso mais evidente disso é os ataques à evolução. Mostrar essa diferença entre religião e ciência, não tem nada a ver. Né? São dois caminhos diferentes, que não se cruzam nunca. Quando você tenta
cruzá-los não vai dar coisa boa, tá? Eu estava até aqui com... Eu estava arrumando minhas coisas, achei Ciência das Origens. Eu estava dando um curso no sul da Bahia, ali, daí uma professora que estava assistindo o curso falou: professor, estava falando de ciência, falou, e o criacionismo científico? Eu falei, ó, não existe criacionismo científico. Não cabe na mesma frase. Vou trazer um artigo para o senhor. Ela me deu isso daí. É legal para ler isso, para você ver como é que se distorce as ideias. Como é que você consegue pegar uma ideia e distorcer ela. Né? Eles têm uma parte ali que fala, e a datação por radioatividade? Daí é um cientista, um pesquisador que foi presidente da Sociedade Criacionista, ele foi, inclusive, diretor científico da FAPESP. Quando eu era bolsista da FAPESP, eu era diretor científico, o Rui Carlos de Camargo Vieira. E ele era presidente da Sociedade Criacionista. Daí tem uma passagem... Não, mas e os fósseis? E a datação? Ele explica, porque ele é engenheiro hidráulico, ele sabe tudo de radioatividade. Ele fala, radioatividade, você tem o decaimento, tem a vida média, então você pode calcular. Só que a questão foi sempre assim? No passado, elas tinham a mesma vida média? Não dá para a gente saber. Então, não tinha. Por isso que a Terra tem 10 mil anos. Assim, como você fala, não tem que usar um pouco de lógica. É realmente muito complicado isso. Eu escrevi um livro sobre contestando o design inteligente, né? E essas perguntas vão e voltam, e muita gente ainda, eu acho que ainda é por causa desse que a gente está falando até agora, que é não entender método científico. Então, essas falácias entram muito fáceis na cabeça das pessoas. Claro. Claro. Como é que você vai explicar a complexidade? Fala, não, só pode ter tido um designer, para não falar Deus, né? Para dizer que... e uso desse subterfúgio ainda, né? Você cria uma outra nomenclatura. Deus deve ficar uma arara, substituir, dar um apelido para ele. Mariano, muito obrigado pelo seu tempo. O papo foi ótimo. Um prazer. E eu espero que as coisas melhorem daqui para frente para a ciência, para a educação no Brasil, e que a gente saia aí dessa pandemia o mais rápido e com menos danos possíveis, né? Acho que vai ter um impacto muito grande isso, porque a pobreza está ficando muito visível, né? Coisas que a gente ia jogando de lado, esquecendo, não olhando, ela está aparecendo de uma maneira assustadora, né? Daí você fala, não, como pode ter uma sociedade com uma injustiça dessa, né? Não dá. Uma questão que do capitalismo, né? O capitalismo é inviável, não tem como. Porque os recursos da natureza são limitados, não existe. É só pensar um pouco, né? Você fala, não tem como, não dá para criar. Na natureza nada se cria. Não dá.
acho que vai colocar, as pessoas vão começar a pensar mais, né? Espero que, quando pense mais, isso se traduza em eleição de representantes, porque senão não vai adiantar, né? Mas acho que nós chegamos no fundo do poço. Espero que agora a gente suba. Os governantes aí que nos últimas, não só aqui, né, no mundo inteiro, O mundo inteiro. eu acho que essa situação vai colocar a gente para refletir, senão vão ter que esperar outra, que não deve tardar, não, né? Pois é. A gripe, então, e a gente achava, até no nosso livro, a gente colocou, achava que seria uma gripe a próxima, a grande pandemia. Já tá... Eu ouvi mais, e de repente veio o corona aí. Olá, Legal. abraço. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Obrigado você. Foi ótimo esse papo. Valeu, tchau.